Se você foi ao cinema nos últimos anos, é bem capaz que você tenha reparado na extensão dos créditos. Mas o que exatamente essas milhares de pessoas fazem? Especialmente em filmes fantásticos que têm dominado Hollywood pela última década, a maioria dos nomes nos créditos é de artistas de efeitos especiais. Pra você ter ideia, pra cada pessoa em um time de foto, você tem 18 pessoas em times de efeitos especiais, que tem como único objetivo transformar isso aqui nisso aqui. Filmes como Avatar, Avengers, Parasita, Star Wars e a rede social. Parasita e a rede social. Não são bem os filmes que a gente espera citar quando a gente fala da presença dos efeitos visuais no cinema. São filmes verossímeis e de aparente transparência. Acontece que muito desses filmes também é falso. O segundo andar da casa de Parasita, por exemplo, não existe. E em A Rede Social, o rosto de um dos gêmeos é substituído digitalmente, o filme inteiro. A gente vive um cinema que na prática suplanta qualquer limitação com maestria técnica e pós-produção. Muita pós-produção. Mas como a gente chegou nisso? Como se tornou mais fácil criar uma fachada inteira digitalmente do que simplesmente construir uma casa cenográfica? Bem, para entender a presença dos efeitos visuais no cinema, a gente tem que voltar uns bons 100 anos, porque eles não são nada de novo. Há pouco mais de um século atrás, em 1895, 2 anos depois da invenção do cinetoscópio, um homem chamado Alfred Clark criou o primeiro efeito especial da história. Numa cena ilustrando a decapitação da rainha da Inglaterra, Clark parou a filmagem e substituiu a atriz por um manequim que seria decapitado. Bem aqui. Ele pausou a filmagem, trocou a atriz por um manequim e seguiu rodando, muito como nós fazemos transições hoje em dia. Tipo assim. Essa ideia de interromper a filmagem para substituir alguma coisa na cena levou o nome de trucagem, e funcionou tão bem no que ela se propôs que a gente continua usando ela até hoje. Enquanto Alfred Clark realmente criou a primeira trucagem, o título de pai dos efeitos especiais vai para outro nome, Georges Méliès. O diretor produziu centenas de pequenos filmes explorando as possibilidades da recém-fundada linguagem cinematográfica. Manipulando a própria película, Méliès criou dezenas de pequenos efeitos especiais, clonando objetos, decapitando pessoas, clonando cabeças decapitadas, enfim. Ele também criou os primeiros time-lapses, transições e foi um dos pioneiros da animação. Todas essas técnicas foram usadas em seu filme mais conhecido, A Viagem à Lua. O que torna Méliès importante não é só a variedade de efeitos que ele produziu, que é impressionante, mas o que eles significavam. O cinema não seria só um método de documentar a realidade, mas uma linguagem e uma arte em si próprio. E do nosso ponto de vista, sabendo o que o cinema e o audiovisual se tornaram, é realmente impressionante o quão à frente do seu tempo Méliès estava. O processo de clonagem de Méliès, por exemplo, é o equivalente moderno ao uso de máscara, só que obtido durante a filmagem. Inclusive, é curioso pensar como o auge da linguagem cinematográfica de Méliès há 100 anos atrás se tornou lugar comum. Hoje em dia ninguém fica impressionado por uma trucagem e elas são usadas o tempo todo em vídeos de redes sociais, que tem uma validade de talvez 2 dias. Segredo revelado, galera. Okay, buddy, time to go home. Good job, buddy. Good day's work. Come on. Como precedente de Méliès e talvez um pouco de competitividade artística, as mais diversas técnicas surgiram durante os primórdios do cinema. Matte paintings, ou uso de pinturas em frente à câmera para criar cenas grandiosas, surgiram em 1907 e foram utilizadas por décadas. Keying, que hoje a gente chama de tela verde ou a remoção de uma parte da imagem para substituição na pós, só foi surgir de fato em 1927, com Sunrise. Mas a sua origem vem de efeitos que tinham resultados parecidos e já podiam ser vistos em 1903. Enquanto esses dois efeitos são particularmente importantes e eu achei que você deveria ouvir sobre eles, o ponto principal é que foi durante a adolescência do cinema que foram construídas as fundações do que seria o audiovisual moderno. Um meio capaz de contar histórias muito além da realidade e que faria isso cada vez melhor. Inclusive, essa parece uma excelente deixa para te contar que eu estou numa tela azul. Nos anos seguintes, o desenvolvimento dos efeitos especiais foi um pouco menos interessante.
Técnicas novas surgiram, como a rotoscopia, que consistia em desenhar por cima de um filme para criar animações, mas mais interessante é a corrida para estabelecer grandes estúdios. Na década de 20 surgiram Walt Disney, Columbia, MGM e Warner Brothers, todos com o objetivo de dominar o mercado de produção audiovisual, para isso empregando os mais fantásticos efeitos especiais e mais grandiosos filmes. Olha para a intolerância do Griffith de alguns anos antes, é a ilustração perfeita do desejo de grandiosidade e magnificência do cinema. Com cenas que contavam com mais de 3.000 figurantes e sets com mais de 90 metros de altura no meio de Los Angeles. Intolerância é exatamente o que os estúdios queriam. Ter o maior, mais grandioso, mais avassalador filme que teria o maior lucro e a melhor bilheteria todos os anos. Sempre foi do cinema tentar criar o impossível, desde Méliès, então era lógico que o desejo de ilustrar grandeza acompanharia. Exatamente por isso a década de 30 é quando a gente vê efeitos que visam expandir o que era possível no cinema. Se o uso da mecânica e das propriedades físicas do filme estabeleceram os efeitos visuais como parte do cinema, a década de 30 marca o início do que a gente pode chamar de efeitos visuais modernos. A proliferação do cinema e a sua expansão como indústria capaz de gerar lucro acelerou o seu desenvolvimento, mas ela também tornou mais difícil a gente atribuir a uma pessoa, a um grupo, o desenvolvimento de certas técnicas. É quando a gente vê os primeiros protótipos de tela verde, que na época eram majoritariamente azuis, mas é principalmente uma década voltada a conseguir o máximo possível diretamente na câmera. A utilização de miniaturas, pinturas, projeções e até de processos extremamente oticamente complexos, como o processo de Schuffman, todos foram desenvolvidos nessa época, impulsionados pelo desejo dos estúdios de ter o próximo blockbuster. Era a corrida espacial do entretenimento. O processo de Schuffman, apesar de não ter sido extensamente utilizado exatamente por ser extremamente complicado, é o exemplo perfeito de quão complexos esses efeitos visuais analógicos se tornaram em busca de criar as maiores e mais grandiosas cenas. Dá uma olhada. Em frente à câmera era posicionado um espelho a 45 graus, que refletia uma miniatura. E nesse espelho era cortada uma fresta, pelo qual a câmera captaria a ação dos atores num cenário construído em escala. Se isso fosse executado perfeitamente, o resultado era um cenário grandioso que só seria possível com miniaturas, só que com atores de verdade se movimentando. E conforme os efeitos evoluíam, eles também eram combinados entre si. Essa cena de King Kong utiliza miniaturas em primeiro plano, match paintings no fundo da cena, stop motion para os monstros gigantes e retroprojeção para os atores em live action. Todas ao mesmo tempo, para criar o que na época era a cena mais complexa de efeitos visuais até então. Durante as 2 décadas seguintes, os efeitos visuais foram se tornando cada vez mais refinados para dar vida a histórias cada vez mais ambiciosas. Cidadão Kane, de 41, talvez seja o auge desse gênero de efeitos especiais. Utilizando praticamente todas as técnicas disponíveis na época, de matches a projeções de fundo, Cidadão Kane era uma demonstração de maestria do começo ao fim. Mas apesar do seu uso incessante de efeitos visuais complexos e extremamente bem executados, sequer foi indicado ao Oscar de melhores efeitos especiais. Cidadão Kane talvez seja o início do que a gente vive hoje. Efeitos especiais invisíveis, que são executados tão bem que eles são praticamente ignorados. Give your family a tasty dinner at this drive-in. Mas toda essa inovação havia de parar em algum momento. A década de 50 foi marcada exatamente pelo refino de técnicas que já existiam, e novidades vieram principalmente na apresentação do cinema, mas pouquíssimo por novidades no campo de novos efeitos visuais. Parece estranho, mas em 53 foi lançada A Guerra dos Mundos, um marco na ficção científica aclamado pela crítica. E ele apresenta essencialmente só efeitos visuais que já haviam sido feitos de alguma forma, só que melhores. A combinação de matches e miniaturas era extremamente bem executada, e a equivalência de luz entre miniaturas e sets em tamanho real era praticamente impecável. E mais uma lista de efeitos especiais extremamente bem executados, mas nunca novos. Parecia existir um limite pelo qual miniaturas e composições em câmera não passariam tão facilmente. Ao invés disso, foi uma década na qual o cinema teve que inovar sua apresentação. O CinemaScope, o som surround, toda uma aparelhagem para distanciar as salas de cinema da televisão, que apresentava uma grave ameaça aos exibidores e aos estúdios, e principalmente aos filmes de orçamentos espetaculares e ao cinema fantástico. Bem, nada aconteceu até que... This is a story of how it changed our lives. Very complex information. The IBM 51. Very useful machine.
surgimento dos computadores, tudo foi por água abaixo. Miniaturas, lixo. Espelhos, lixo. Telas verdes. A gente pode ficar com as telas verdes. Matches direto para reciclagem. Não tão rápido. O início da história dos computadores, pelo menos para os nossos propósitos, foi um pouco menos empolgante. Os primeiros gráficos gerados por computador estavam muito mais próximos a uma aula de geometria do que qualquer coisa que lembrasse arte. Mas para entender o quão longe a gente chegou, a gente tem que entender de quão longe a gente veio. Tudo que aparece na tela do seu computador tem que ser interpretado por matemática. Da mais simples geometria às mais complicadas simulações de fluidos, tudo tem que ser literalmente calculado. A questão é que na década de 70, como o poder computacional disponível na época, mesmo que produzir imagens fotorrealistas fosse teoricamente possível, a execução era impossivelmente complexa e os resultados eram decepcionantemente inferiores ao que podia ser obtido com técnicas que já existiam há décadas, como miniaturas. Apesar disso, algo clicou. Parecia haver uma compreensão de que aquilo seria o futuro eventualmente. E quanto os computadores se desenvolvessem, a qualidade do que eles eram capazes de produzir acompanharia. E acompanhou. Só que não tão rápido. Essa é uma animação chamada Andre and Wally B, de 1984. É a primeira animação feita 100% em um computador. E esse é um arquivo padrão, que vem como Blender, um software gratuito, chamado Junk Shop, renderizado em 2022. A diferença fundamental entre eles está no nível de detalhamento, e acontece por algo que a gente chama de polígonos. Não esses. Polígonos virtuais. O que você está vendo é a representação em polígonos dessa imagem aqui. Mais polígonos significam mais detalhes, e mais detalhes significam mais poder computacional. Um cubo é bem mais simples do que uma esfera, e com um número maior de pontos ou polígonos, a gente cria objetos mais e mais complexos. Até o ponto em que cada polígono é tão pequeno que você não percebe mais que esses objetos maiores nesse mundo virtual são de fato todos compostos por polígonos. Mas de volta ao Wall-E. Em 1984, sendo a primeira animação da história feita inteiramente num computador, a Lucasfilm teve que pegar emprestado por várias noites o supercomputador XMP-48 da Cray Computer Company, que emprestou o computador na esperança de que a Lucasfilm fosse comprar um deles no final do processo pela bagatela de 15 milhões de dólares. Não aconteceu. O curioso é que num supercomputador de 1984, Andre and Wally B é tão simples que a gente consegue literalmente contar as arestas que compõem Andre. Por outro lado, quase 50 anos depois, nós somos capazes disso. Essa renderização extremamente verossímil de uma sala de aula foi renderizada em só 7 minutos e meio, nesse supercomputador aqui. Não, acho que era... Não, é o meu supercomputador. Eu adoro ele. Enfim, isso não aconteceria por mais 50 anos, então... De volta à história. Nós continuamos fazendo miniaturas, por um bom tempo inclusive. Computadores simplesmente não eram bons o suficiente para fazer tudo. E mesmo quando o resultado era satisfatório, na maioria das vezes era mais rápido e, mais importante, mais barato continuar usando miniaturas e matches. Além disso, computadores tinham um problema fundamental no processo criativo. A ação de criar algo nesse ambiente virtual era extremamente impeditiva. Enquanto hoje a gente consegue fazer alterações e vê-las praticamente em tempo real, na década de 80 cada alteração podia levar horas para ser visualizada e isso dificultava muito o processo criativo. Para não falar que a maioria dos animadores programava o próprio software de animação. É daí que eu digo que parecia mais um trabalho de engenharia do que o de fato de um artista. I had to write a whole system to do the modeling. What now seems amazingly primitive at the time was the limit of what we had figured out how to do with the computer. Apesar disso, enquanto humanos em CGI estariam fora de cogitação por mais algumas décadas, computadores foram abrindo seu espaço. Para naves espaciais, por exemplo, computadores eram uma opção, e quanto mais distante da realidade a referência fosse, melhor os computadores se sairiam. Apesar disso, era difícil convencer os estúdios, já que coisas feitas há quase 10 anos antes com métodos tradicionais continuavam sendo melhores visualmente. Isso se manteve assim por quase mais uma década, até 1993, com Jurassic Park. Foi a primeira vez que imagens geradas por computador foram integradas com atores humanos, criando uma imersão que até então simplesmente não era possível. O mais impressionante é o quão bem esses efeitos envelheceram. Exatamente pela dedicação e inteligência com as quais a ILM criou esses efeitos. Apesar de super icônicos, Jurassic Park tem
poucos efeitos especiais, pouco mais de 60 takes ou 6 minutos dos 127 do filme. Mas esses 6 minutos foram escolhidos muito bem. O que você tá vendo na tela são praticamente todas as cenas que têm efeitos especiais no filme. E se você assistiu o filme original, eu tenho certeza de que você lembra de quase todas. Aí ele me entendeu que, dadas as limitações, eles tinham que ser muito particulares com quando e como eles utilizavam esses efeitos. Por exemplo, todas as vezes que a gente vê o T-Rex de perto, isso é um animatrônico feito em escala. A gente só vê realmente um T-Rex inteiro feito em CGI quando é necessário, no caso principalmente em cenas nas quais o T-Rex aparece por inteiro. E apesar do T-Rex ser impressionante, talvez o mais impressionante é que o carro nessa cena também é CGI. Essa nem eu esperava. A verdade é que mesmo assim eles não são perfeitos. Olhando bem, isso parece realmente real. Mas aí que tá, isso faz parte da magia do cinema. As coisas não precisam ser perfeitas, desde que os efeitos especiais sejam bons o suficiente para não tirar o espectador do filme, tá tudo bem. E de 93 para hoje isso continua verdade. Olha pra Pantera Negra, por exemplo. Os efeitos visuais são... bem, o que você tá vendo na tela. Menos do que você esperaria, pra colocar assim. E a verdade é que isso não importa. Pantera Negra é um filme adorado pelas pessoas que gostam do gênero, e você nunca vai ver alguém que não entende ou estuda extensamente sobre efeitos visuais reclamando do filme. Como sempre, o cinema é sobre histórias, e se a história for boa o suficiente, isso passa com tranquilidade. I am the master. Only a master of evil doth. 38 anos é bastante tempo, e dizer que a diferença entre esses dois filmes é drástica seria um eufemismo. Mas algo que me fascina nessa transição é como ela aconteceu. Se durante a maior parte do século XX a gente teve saltos e inovações incríveis, a partir da década de 80 nós tivemos uma corrida. Estavelmente, ano após ano, o que começou em Jurassic Park se tornou cada vez melhor. Os efeitos se tornaram melhores, e melhores, e melhores, e melhores. Avatar de 2009 é primoroso visualmente, só que diferente de King Kong, que estava ligas além de qualquer coisa que tinha sido feita até então, 6 meses antes de Avatar, Michael Bay lançou Transformers: A Vingança dos Derrotados, que, independente da análise qualitativa do filme, não deixa nada a desejar visualmente. Inclusive, é em meados dos anos 2000 que a habilidade de criar certos efeitos deixa finalmente de ser um limitador para a produção de filmes. Benjamin Button, por exemplo, teve seus roteiros comprados pela Universal na década de 80, e as primeiras versões de Avatar do James Cameron datam de 15 anos antes de seu lançamento, antes até do grande sucesso de Cameron, Titanic. Numa entrevista com a Entertainment Weekly, Cameron disse que foram filmes do Peter Jackson, King Kong e a trilogia do Senhor dos Anéis, mais especificamente, que o convenceram de que a tecnologia estava finalmente pronta para executar Avatar da forma como ele havia imaginado. Essa corrida dos efeitos especiais se alinha muito bem, coincidentemente, com a lei de Moore, que, resumidamente, diz que o poder computacional aumenta de forma exponencial. Se em 95 computadores tinham 5 MB de RAM, em 2023 eu não faço ideia do que seja um host de serviços, e com 32 GB eu não preciso. Mas lembra como eu disse que mais detalhes significam mais poder computacional? Mais polígonos significam mais detalhes, e mais detalhes significam mais poder computacional. Então, além da habilidade de executar visuais cada vez mais complexos, outra consequência do desenvolvimento da indústria dos computadores é a acessibilidade. A cada ano que passa, software e hardware se tornam mais acessíveis à população geral. Hoje em dia, pequenas produtoras e até entusiastas sozinhos podem produzir o que há alguns anos era limitado a estúdios bilionários. Ouvindo essas ideias parece idealista e algo que nunca vai acontecer. Mas o que você tá vendo na tela é exatamente algo que foi produzido por uma pessoa só. Um homem chamado Ian Hubert, e ainda por cima com software gratuito, de código aberto. Anos de conhecimento, estudo e prática, lógico, mas há pouco mais de uma década sequer era possível colocar clarões em armas sem um computador impeditivamente caro. E a gente nem precisa ir tão longe. Aqui no Brasil mesmo, o produtor de conteúdo Jaylex é de uma cidade no interior de Minas Gerais. Hi, my name is Jaylex. I am a 21 years old Brazilian guy who lives in a place called Ituiutaba. Só com a internet e um computador, o Jaylex aprendeu efeitos visuais, conseguiu um emprego na área e hoje trabalha produzindo conteúdo. E se o seu primeiro pensamento é imagina o orçamento desse cara é mais ou menos isso aqui.
red paper and red tape. And poses that I might Na minha use. conta, R$58. E, mais importante, muito tempo. Isso não é de maneira alguma chacota, pelo contrário. A existência e o sucesso do canal do Jalex são testamento à acessibilidade e viabilidade de efeitos especiais em contextos onde alguns anos antes, talvez a melhor esperança que o Jalex tivesse em trabalhar com efeitos visuais fosse realmente numa adaptação de Crepúsculo com cowboys. VFX extremamente complexos, executados por pessoas comuns, brilham aos olhos, mas efeitos especiais estão em todos os lugares. Por exemplo, em takes abertos, uma simples máscara permite que o microfone seja posicionado de forma a obter um som muito melhor do que seria possível se ele tivesse que ser colocado fora de quadro. Você cria o take de uma locação, mas tem elementos ali que não fazem sentido no seu universo. Com um pouco de conhecimento e não tanto tempo, você consegue exatamente o que você queria. Você pode adicionar clarões em armas, substituir o céu, adicionar conteúdo em telas ou até criar sabres de luz muito melhores que os originais, diga-se de passagem, tudo com um computador e um pouco de esforço. E por último, enquanto a evolução em qualidade visual e no que é possível fazer é marcante, também é interessante entender como os processos por trás desses resultados evoluíram. Em 2001, esse era o processo de criar uma criatura digital para o filme O Senhor dos Anéis. Extremamente técnico, só que com certeza mais intuitivo e artístico do que era na década de 80, por exemplo. Mas em 2022, os personagens são criados inteiramente no computador, com ferramentas de escultura e modelagem que consistem nos mesmos princípios de esculpir argila. Programas no seu celular são capazes de escanear o mundo, criando objetos virtuais em 3D prontos para uso em poucos minutos. E com poucos cliques você cria e controla luzes, posiciona câmeras, muda objetos de lugar e controla esse pequeno mundo virtual a seu bel prazer sem ter que olhar para uma única linha de código. Por outro lado, engenheiros de software e hardware desenvolvem produtos especificamente para facilitar a vida desses artistas e não tomam nenhuma parte em de fato produzir o que você consome no cinema. E na realidade tudo isso para dar um foco à palavra artistas. É super importante quando a gente fala de efeitos especiais entender que eles são todos lenta e custosamente feitos por pessoas. É um processo longo, complexo e que gera literalmente milhares de empregos. A granularidade exigida pelo cinema hoje em dia é tanta que muitas vezes um artista entra num estúdio e passa anos exclusivamente texturizando pedras e troncos que vão no fundo das cenas. Tudo isso é feito por alguém. Cada costura na roupa dos Vingadores, cada craquelado nas janelas das casas de Parasita foi acrescentado à mão por uma pessoa, e o trabalho por trás disso não pode ser ignorado, mais especificamente por um artista de efeitos visuais. Falar que o computador faz os efeitos é que nem falar que uma casa se constrói sozinha porque você usou uma betoneira ao invés de misturar o cimento à mão. I am not Morgan Freeman, and what you see is not real. I would like to welcome you to the era of synthetic reality. Now, what do you see? Por fim, seria um absurdo falar de efeitos especiais sem mencionar o presente e, quem sabe, o futuro. A pesquisa desse projeto começou em novembro de 2021. E desde então aconteceram tantas coisas no mundo dos efeitos especiais que só pra falar de todas elas e do que elas significam pra indústria, daria pra fazer outro vídeo desse tamanho. Deepfakes e machine learning foram de uma curiosidade com potencial pra serem utilizados em projetos milionários da Disney. Olha isso, foi praticamente inteiro feito só por um computador. Sem a pessoa. E a criação de imagens usando inteligência artificial parece estar num caminho parecido. O DALL-E e o Midjourney são capazes de gerar imagens fantásticas com só uma ou duas linhas de texto. A Blackmagic Design apresentou o Magic Mask e outras ferramentas aceleradas por inteligência artificial, como a transcrição automática da Adobe, parecem ser o futuro. Além disso, volumes de LED parecem estar substituindo as telas verdes, junto com a Unreal Engine, que é basicamente um jogo. Eles permitem que produtores criem ambientes fantásticos em tempo real, na qual os atores podem se imergir, os diretores de fotografia podem enquadrar e os diretores podem dirigir em tempo real enquanto eles estão no set, sem ter que esperar meses para ver os resultados. Tudo se move tão rápido que acrescentar o tal segundo andar numa casa ou estender uma rua começa a parecer simples. Independentemente do que o futuro reserva, uma coisa é certa: efeitos visuais não vão a lugar algum, então é melhor você começar a olhar para eles com carinho. E se você chegou até aqui, eu acho que você merece saber, aquela tela azul no começo também era mentira. Eu estou, na verdade, numa tela verde.